Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser uma pequena revisão sobre aqueles assuntos que já estudamos em sala. Essa revisão é necessária, pois na semana que vem teremos uma atividade avaliativa. Essa atividade vai ser oral e individual. Bom, iremos trabalhar no primeiro momento sobre fábulas. Vocês lembram o que é fábula? O leão e o ratinho, a tartaruga e a lebre, a formiga e a cigarra, todos esses gêneros literários têm algo em comum, pois todos eles são fábulas. Vocês sabem, meus amores, que nas fábulas os personagens principais são animais, e esses animais apresentam características humanas. É importante destacar, meus amores, que a fábula é um gênero literário bem versátil, pois nos dá a oportunidade de abordar de diversas maneiras. E ela está presente em nosso meio há muito tempo. Lembramos que, meus amores, que a fábula ela tem características bem marcantes, pois cada animal simboliza uma característica. Por exemplo, o leão, ele simboliza a força, a raposa, ela simboliza a astúcia e a formiga, ela simboliza o trabalho. Amores, fizemos uma pequena revisão mesmo do que é fábula, mas é importante nós se aprofundarmos um pouco mais para que vocês possam relembrar todo o assunto. Vamos lá conhecer um pouco mais? Um gênero narrativo que surgiu no Oriente, mas foi particularmente desenvolvido por Esopo, escravo que viveu no século V a.C. na Grécia. Foi atribuído um conjunto de grandes histórias de caráter moral e alegórico, cujos papéis principais eram desenvolvidos por animais ou mitos. Por meio dos diálogos entre os bichos e das situações que os envolviam, ele procurava transmitir sabedoria de caráter moral ao homem. Assim, os animais, nas fábulas, tornam-se exemplos para os seres humanos. Olha só, Esopo foi fabulista grego nascido pelo ano de 620 a.C. O local de seu nascimento é um pouquinho incerto, sabe? Chegou até a surgir uns boatos que ele teria nascido na Frígia e trabalhava como escravo numa casa. Será? As suas fábulas encantaram tanto o seu dono que este o libertou. Esopo chegou a receber honrarias e foi recebido em palácios reais. Olha só que maravilha! Os seus animais falam, cometem erros, são sábios ou tolos, maus ou bons, exatamente como os homens, vai. A intenção de Esopo em suas fábulas é mostrar como nós, homens, podemos agir. Discute-se a sua existência real. Não há provas históricas de que ele tenha realmente existido. Apesar disso, há mais de 300 histórias atribuídas a ele. Suas fábulas faziam parte da tradição oral dos gregos. Elas nunca foram escritas por ele, apenas contadas para o povo que gostava e pensava para frente, sabe? Aí, somente 200 anos após a sua morte, é que as histórias de Esopo foram transcritas para o papel, mantendo-se conhecidas até hoje. O ator Jean de La Fontaine... Opa, eu espero que o nome desse francês esteja certo, viu? Bom, galerinha, nesse segundo momento iremos revisar sobre linguagem, língua e fala. Lembramos que a linguagem é todo o sistema verbal e não verbal pré-estabelecido que nos permite a realização da comunicação. A linguagem ela é dividida em dois tipos, linguagem verbal e linguagem não verbal. A linguagem verbal ela é todo o ato que existe uma comunicação. Já a linguagem não verbal é justamente aquela que não usamos palavras para nos comunicar. Sendo assim, ela está presente em pinturas, gestos, sinais de trânsitos. Então, tudo isso que não envolve a conversação é denominado linguagem não verbal. Apresentamos dois exemplos de linguagem verbal. Aqui apresentamos dois exemplos de linguagem não verbal. Bom, já o conceito de língua, a língua é um instrumento de comunicação, sendo composta por regras gramaticais que possibilitam que determinados grupos de falantes
consiga produzir enunciados que lhes permitam comunicar-se e compreender-se, como, por exemplo, duas falas estrangeiras são línguas diferentes. Fala é algo individual, pois cada um de nós temos várias maneiras de se expressar, tanto pelo uso de gírias, pelo uso de sotaques, e quanto pela diferenciação do significado de uma palavra. Bom, galerinha, no nosso terceiro momento iremos revisar a variação linguística. É um assunto que vocês estudaram recentemente, por isso iremos fazer uma breve revisão. A variação linguística é um fenômeno natural que ocorre pela diversificação dos sistemas de uma língua em relação às possibilidades de mudança de seus elementos, como vocabulário, pronúncia, morfologia e sintaxe. Existem 4 tipos de variações: variações diafásicas, variações históricas, variações diatópicas e variações sociais. As variações diafásicas são variações que dependem do contexto comunicativo, ou seja, a ocasião que determina a maneira como nós dirigimos ao nosso interlocutor, se deve ser formal ou informal. Vamos aqui exemplos de variações diafásicas. Percebemos que no primeiro quadrinho é apresentada uma linguagem formal e no segundo quadrinho apresenta uma linguagem informal. Já a variação histórica, ela ocorre quando acontece uma alteração na maneira de escrever, no significado de determinadas palavras e até mesmo no emprego delas. A outra variação é a variação diatópicas, acontece de acordo com o local onde vivem os falantes, podem ser observadas por diferentes palavras para o mesmo conceito, diferentes sotaques e dialetos e até mesmo com reduções de palavras ou perdas de fonemas. Iremos apresentar aqui um exemplo de variação diatópicas. Percebemos que em alguns lugares o pão de sal é conhecido por outros nomes. A última variação é a variação social, que ocorre em virtude da convivência entre o grupo social, como, por exemplo, podemos citar a linguagem dos advogados, dos surfistas, das classes médicas e entre outros. No quarto momento, iremos revisar sobre parábola. O que é parábola? Parábolas são narrativas curtas que usam de alegorias para transmitir uma lição. Eu já havia explicado em sala que as parábolas e as fábulas, elas são bastante parecidas, porém as fábulas, elas são protagonizadas por animais e que se destinam fundamentalmente às crianças. Já as parábolas, elas são protagonizadas por seres humanos e muitas vezes têm cunho religioso, podendo remeter tanto ao mundo real quanto à fantasia. Assim, ao longo dos tempos, as parábolas elas têm sido usadas para nos ajudar a tomar decisões sobre questões éticas e morais dentro do nosso cotidiano, tanto no ambiente de trabalho, com a família e na sociedade. Bom, para finalizar, apresentamos um exemplo de parábola. Essa parábola é de cunho religioso. Isso, meus amores, hoje fizemos a revisão de 4 assuntos sobre fábula, linguagem, língua e fala, variação linguísticas e parábola. Espero que vocês tenham conseguido compreender, espero que vocês estudem no decorrer da semana, porém eu estarei aqui para sanar qualquer dúvida de vocês. Beijos, fique com Deus e que Deus abençoe vocês.